Capítulo 3 da apelação. Admissibilidade da apelação. Artigo 526. Cabe apelação. Alínea A. Da sentença definitiva de condenação ou de absolvição. Alínea B. De sentença definitiva ou com força de definitiva, nos casos não previstos no capítulo anterior. Parágrafo único. Quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra. Recolhimento à prisão. Artigo 527. O réu não poderá apelar sem recolher-se à prisão, salvo ser primário e de bons antecedentes, reconhecidas tais circunstâncias na sentença condenatória. Recurso sobrestado. Artigo 528. Será sobrestado o recurso se, depois de haver apelado, fugir o réu da prisão. Interposição e prazo. Artigo 529. A apelação será interposta por petição escrita dentro do prazo de 5 dias, contados da data da intimação da sentença ou da sua leitura em pública audiência, na presença das partes ou seus procuradores. Revelia e intimação. Parágrafo 1º. O mesmo prazo será observado para a interposição do recurso de sentença condenatória de réu solto ou revel. A intimação da sentença só se fará, entretanto, depois de seu recolhimento à prisão. Apelação sustada. Parágrafo 2º. Se revel, solto ou foragido, o réu ficará sustado o seguimento da apelação do Ministério Público, sem prejuízo de sua interposição, no prazo legal. Os que podem apelar. Artigo 530. Só podem apelar o Ministério Público e o réu, ou seu defensor. Razões, prazo. Artigo 531. Recebida a apelação, será aberta vista dos autos sucessivamente ao apelante e ao apelado pelo prazo de 10 dias, a cada um para oferecimento de razões. Parágrafo 1º. Se houver assistente, poderá este arrazoar no prazo de 3 dias após o Ministério Público. Parágrafo 2º. Quando forem 2 ou mais os apelantes, os apelados, os prazos serão comuns. Efeitos da sentença absolutória. Artigo 532. A apelação da sentença absolutória não obstará que o réu seja imediatamente posto em liberdade, salvo se a acusação versar sobre crime a que a lei comina pena de reclusão, no máximo por tempo igual ou superior a 20 anos, e não tiver sido unânime a sentença absolutória. Sentença condenatória. Efeito suspensivo. Artigo 533. A apelação da sentença condenatória terá efeito suspensivo, salvo o disposto no artigo 272, 527 e 606. Subida dos autos à instância superior. Artigo 534. Findos os prazos para as razões, com ou sem elas, serão os autos remetidos ao Superior Tribunal Militar, no prazo de 5 dias, ainda que haja mais de um réu e não tenham sido todos julgados. Distribuição da apelação. Artigo 535. Distribuída a apelação, irão os autos imediatamente com vista ao Procurador-Geral e, em seguida, passarão ao relator e ao revisor. Processo e a julgamento. Parágrafo 1º.
O recurso será posto em pauta pelo relator, depois de restituídos os autos pelo revisor. Parágrafo 2º. Anunciado o julgamento pelo presidente, fará o relator a exposição do feito e, depois de ouvido o revisor, concederá o presidente, pelo prazo de 20 minutos, a palavra aos advogados e às partes que a solicitarem e ao procurador-geral. Parágrafo 3º. Discutida a matéria pelo tribunal, se não for ordenada alguma diligência, proferirá ele sua decisão. Parágrafo 4º. A decisão será tomada por maioria de votos. No caso de empate, prevalecerá a decisão mais favorável ao réu. Parágrafo 5º. Se o tribunal anular o processo, mandará submeter o réu a novo julgamento, reformados os termos invalidados. Julgamento secreto. Parágrafo 6. Será secreto o julgamento da apelação, quando o réu estiver solto. Comunicação de condenação. Artigo 536. Se for condenatória a decisão do tribunal, mandará o presidente comunicá-la imediatamente ao auditor respectivo, a fim de que seja expedido mandado de prisão ou tomadas medidas que no caso couberem. Parágrafo único. No caso de absolvição, a comunicação será feita pela via mais rápida, devendo o auditor providenciar imediatamente a soltura do réu. Intimação. Artigo 537. O diretor-geral da Secretaria do Tribunal remeterá ao auditor cópia do acórdão condenatório para que ao réu, seu advogado ou curador, conforme o caso, sejam feitas as devidas intimações. Parágrafo 1º. Feita a intimação ao réu e ao seu advogado ou curador, será enviada ao diretor-geral da Secretaria para juntada aos autos a certidão de intimação, passada pelo oficial de justiça ou por quem tiver sido encarregado da diligência. Parágrafo 2º. O procurador-geral terá ciência nos próprios autos. Capítulo 4. Dos embargos. Cabimento e modalidade. Artigo 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade infringentes do julgado e de declaração às sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar. Inadmissibilidade. Artigo 539. Não caberão embargos de acórdão unânime ou quando proferido em grau de embargos, salvo os de declaração, nos termos do artigo 542. Restrições. Parágrafo único. Se for unânime a condenação, mas houver divergência quanto à classificação do crime, ou quantidade ou natureza da pena, os embargos só serão admissíveis na parte que não houve unanimidade. Prazo. Artigo 540. Os embargos serão oferecidos por petição dirigida ao presidente, dentro do prazo de 5 dias, contados da data da intimação do acórdão. Parágrafo 1º. Para os embargos será designado novo relator. Dispensa de intimação. Parágrafo 2º. É permitido às partes oferecerem embargos independentemente de intimação do acórdão. Infringentes e de nulidade. Artigo 541. Os embargos de nulidade ou infringentes do julgado serão oferecidos juntamente com a petição, quando articulados, podendo ser acompanhados de documentos. De declaração. Artigo 542. Nos embargos de declaração, indicará à parte os pontos em que entende
ser o acordo ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. Parágrafo único. O requerimento será apresentado ao tribunal pelo relator e julgado na sessão seguinte à do seu recebimento.